não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Aquilo que eu falei ali do pensamento metonímico é amplamente ilustrado por esse debate. E o pensamento metonímico corresponde, vamos dizer, a uma das manifestações mais claras e mais disseminadas do fundamentalismo no sentido em que Eric Vogel entendia esta expressão. Né? Quer dizer, o fundamentalismo consiste eminentemente em você tomar palavras ou expressões que denotam experiências humanas como se elas fossem a tradução direta de coisas e de fatos do mundo exterior, tá certo? Portanto, você coisifica o sentido de algo que não é coisa de maneira alguma e que às vezes tem um sentido muito mais profundo do que pode parecer à primeira vista. Então, isso aí hoje em dia é regra geral. E as consequências desse tipo de vício moderno são incalculáveis. Quer dizer, as ideologias de massa não teriam metade do poder que tem se não fosse o pensamento metonímico. Eu creio que eu posso associar o pensamento metonímico de algum modo ao fenômeno da paralaxe cognitiva e ao da mentalidade revolucionária. Eu só não sei ainda exatamente onde eles se encaixam historicamente. Conceptualmente eu sei, mas não é a mesma coisa. Então, o que nós observamos nesse debate, e sobretudo na persistente alegação de que o homossexualismo é antinatural, se baseia sobretudo na Epístola de São Paulo, Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27, onde ele diz que os homens abandonaram o uso natural das mulheres e passaram a se interessar uns pelos outros. Tá certo? Então, há várias observações que se poderia fazer a respeito. Desde logo existe o sentido literal das palavras, tá certo? Que parece na tradução, mas é um pouco diferente no original. Né? Em primeiro lugar, Paulo não fala em nenhum momento de antinatural. Ele usa a expressão paraphysen, que quer dizer fora, ou diferente da natureza. Ele não usa antinatural de maneira alguma, tá certo? Como o pessoal, quer dizer, lê a tradução, né? Ou do João Ferreira de Almeida, ou do Ray James, tá certo? E toma aquilo como se fosse a expressão final. Às vezes não lembra de ver no original. Nem todo mundo pode ler o original grego, o Novo Testamento, mas não custa fazer uma consultinha quando há um caso de dificuldade. Em segundo lugar, é preciso ver que esta frase em Paulo ela não está isolada, mas ela é a continuação de algo que ele já vinha dizendo no versículo anterior. E o que ele diz é exatamente o seguinte: que os homens passaram a reverenciar e servir a criação para além ou acima do Criador. Então, a palavra criação, a palavra natureza aqui tem exatamente o mesmo sentido. Então,
isso quer dizer que se eles estão servindo a natureza acima do Criador, eles não podem estar contra a natureza, eles estão atendendo às exigências da própria natureza, num sentido que se volta contra os mandamentos do Criador. É outra coisa completamente diferente. Então, em nenhum momento, Paulo está se referindo, vamos dizer, a uma conduta antinatural, isso aqui viole leis da natureza. Mas isto aqui é só o exame, vamos dizer, do texto. O simples exame do texto original já mostraria que estão forçando, né, o texto do apóstolo a dizer o que ele não disse. Tá certo? Mas o elemento metonímico, e portanto fundamentalista, ele entra aí no sentido em que se toma a palavra natureza como se fosse sinônimo de uma coisa efetivamente existente no mundo físico, de um objeto de experiência humana sensível. Tá certo? Ou seja, estão coisificando o sentido da natureza. Ora, a palavra natureza e os adjetivos, né, derivados dela tem uma longa história. Essa história reflete as mudanças do conceito de natureza e, portanto, as mudanças do imaginário humano a respeito da natureza ao longo dos tempos. Então, isso é, quando nós lemos a palavra natureza num autor, mesmo do nosso tempo, quanto mais de tempos remotos, nós não estamos tendo acesso a uma coisa, tá certo? Mas a uma concepção da natureza através da qual essa coisa era vista. Tá certo? Então, Paulo não está se referindo nem à natureza tal como nós a entendemos hoje, tal como a nossa cultura a entende hoje, nem como a Idade Média entendia, tá certo? Mas estava falando dentro de uma concepção local e temporalmente determinada. Tá certo? Ora, quando nós usamos as palavras num sentido chapado, como se significassem coisas, essas coisas, vamos dizer, refletem a estrutura permanente da realidade. Então, isso quer dizer que atribuímos a uma palavra, cujo uso está condicionado por um tempo histórico, por uma circunstância cultural determinada, um sentido universal, idêntico e imutável ao longo dos tempos. Ou seja, nós entendemos as palavras com o fetichismo de crianças e confundimos a palavra com a coisa. Não é isso? Quando Paulo se refere à natureza, ele usa a palavra physis, não é isso? E isso reflete a concepção que esta palavra evocava na língua em que foi dita, e no momento em que foi dita, e na cultura em que foi dita. E você vê, nas expressões do apóstolo existe uma série de ambiguidades e de tensões que são propositais. Uma delas é essa. Ele diz, eles se submeteram à criação mais do que ao Criador. E na linha seguinte, ele diz, eles foram para fora da natureza. Então, ora, se eles estão se submetendo a ela, como podem estar fora dela? Então, isso significa que Paulo está claramente consciente da ambiguidade da situação. Esta ambiguidade não é, vamos dizer, um defeito semântico do texto. Ela não é, vamos dizer, não é uma imprecisão vocabular do estilo do apóstolo. Ao contrário, esta ambiguidade existe na própria natureza objetivamente. Porque a natureza é junta e inseparavelmente, isso é importantíssimo, né? Ela é a natureza depois da queda de Adão. Portanto, a natureza já decaída, a natureza já escrava. Tá certo? Mas ela é também e inseparavelmente a imagem da natureza primordial, tal como Deus a criou. Ela não pode deixar nem de ser uma coisa, nem de ser a outra. Então, como todo símbolo, ele tem esta ambiguidade, esta tensão intrínseca. O símbolo é o simbolizado e não é o simbolizado. Isto é da natureza do símbolo. Você não pode separar uma coisa da outra, não pode traçar uma linha demarcatória exata, porque não se trata de uma distinção entre coisas, mas de uma distinção entre diferentes profundidades da compreensão que você tem do símbolo. Então, tomado num certo sentido, então, a natureza é apenas um fato
empírico, não é isso? Tal como hoje nós a entendemos. Num outro sentido, é a natureza escrava, a natureza, vamos dizer, deformada pelo pecado original. E num terceiro sentido, ela é o símbolo da natureza primordial, da natureza criada por Deus para que aí se realizasse o destino eterno, tá certo? E verdadeiramente natural do ser humano. Então, a ambiguidade, a aparente contradição de Paulo, que fala, por um lado eles se submeteram à criação, ficaram escravos dela, por outro lado diz que escaparam dela. Esta ambiguidade já mostra que a palavra natural não pode ser entendida no sentido coisificado que esse pessoal, quando lê, está dando a ela. Tá certo? Então, é uma coisa horrível você ter que dar lições de interpretação bíblica a pastores, a pessoas que vivem ensinando a mensagem bíblica para os outros, mas a dura realidade é esta. Eles estão lendo dentro de uma mentalidade metonímica que toma uma palavra como se fosse a coisa, em vez de tirar proveito, vamos dizer, desta magnífica ambiguidade, tá certo? Com que Paulo revela a ambiguidade da própria coisa, a ambiguidade verbal com a qual Paulo revela a ambiguidade intrínseca do próprio objeto do qual ele está falando, chamado natureza ou criação. Tá certo? Então, qual é o pecado que ele imputa a estes homens? Tá certo? O pecado de ter se submetido mais à natureza do que ao Criador. E no instante que eles fazem isso, por incrível que pareça, eles saem da esfera da natureza. Mas não da natureza como fato empírico, não da natureza decaída, e sim da natureza primordial. Estão entendendo a sutileza do negócio? Quer dizer, essas duas linhas, vamos dizer, são um primor absoluto de linguagem mitopoética, né? Que condensa, então, em poucas palavras, toda uma tensão constitutiva do objeto, da realidade da qual ele está falando. Você não pode dizer, Paulo foi um dos grandes escritores da humanidade, tá certo? E quando ele escreve uma coisa ambígua, não é porque ele está distraído, tá certo? Porque ele não percebe a ambiguidade. Não, eu vou dizer, é a expressão, vamos dizer, literária criadora, tá certo? De uma tensão inerente ao próprio objeto. Ele poderia ter dado as explicações que eu estou dando, né? Só que para isso ele precisaria dispor de instrumentos analíticos e dialéticos que só vieram a se desenvolver muito depois com a filosofia escolástica e assim por diante. Então ele está percebendo a mesma coisa que eu estou percebendo, aliás, está percebendo com muito mais profundidade, porque eu percebi graças a ele, não ele graças a mim. Tá certo? Porém, ao expressá-lo, ele tem que expressá-lo poeticamente, portanto de maneira compactada, de modo que os sentidos se superpõem, e é a nossa mente analítica que tem que distinguir as várias camadas de sentido. Distinguir, mas distinguir não quer dizer separar. Coisas serem distintas não quer dizer que são separadas objetivamente. A natureza, no sentido de natureza escrava, natureza decaída, e a natureza como símbolo da natureza primordial, não são duas, são a mesma. E esta experiência só aparece ao homem sob a forma de uma tensão inseparável. Não há um limite determinado. Tá certo? Então, Paulo explica a paixão homossexual como uma escravização à natureza, no sentido empírico, e em seguida, vamos dizer, como algo que escapa da natureza, no sentido da natureza tomada como reflexo ou símbolo da natureza primordial e da perfeição divina. Então, ora, no instante em que se constitui a ciência moderna, a distinção entre essas duas faixas de sentido do termo natureza desaparece. Porque o método da ciência moderna só leva em conta a experiência sensível. Não é só a experiência sensível, pior, é muito pior do que isso. A experiência sensível que pode ser compartilhada por todos os observadores igualmente. Então se trata de uma espécie, vamos dizer, de redução, é uma interseção, né, no sentido da teoria dos conjuntos. Quer dizer, você tem
Aqui eu tenho a minha experiência, ela tem a experiência dela, ele tem a dela, e essa experiência elas têm uma interseção numa certa zona. Ora, se você fizer um diagrama disso, como eu fiz na apostila Problemas de Método nas Ciências Humanas, então você marca um objeto como se fosse um círculo, e marca a experiência que cada um dos observadores teve desse objeto, como se fosse um outro círculo que tem uma zona de interseção com o objeto. Ele não percebeu o objeto inteiro, mas percebeu uma parte dela. Daí você põe um terceiro círculo, que é a experiência do terceiro observador, e de um quarto, e de um quinto. E você vê que essa zona de interseção vai diminuindo. Então, aquele dado de observação que é comum e igual para todos os observadores, nunca é o objeto inteiro, é um pedacinho. E é este pedacinho que a ciência moderna estuda. Quando se diz, vamos dizer, que a repetibilidade da experiência com resultados idênticos é um dos critérios de veracidade ou de adequação em ciência, quer-se dizer precisamente isso. Não estamos observando o objeto inteiro, mas somente aquele pedaço, aquele aspecto dele, que pode ser observado identicamente ou igualmente por todos os observadores. Portanto, é uma faixa mínima. Ora, esta faixa mínima supõe duas seleções. Primeiro, trata-se somente daquilo que é observável pelos 5 sentidos. Segundo, trata-se somente daquilo que pode ser observado igual por todos os observadores. Então, é óbvio que isso exclui a natureza tomada como símbolo da natureza primordial. Porque o vislumbre da natureza primordial é objeto de experiência, sim, mas não igual para todas as pessoas. Por exemplo, Moisés teve uma ideia da natureza primordial quando ele subiu no alto monte Sinai e Deus se mostrou a ele. Não temos motivo para duvidar dessa experiência, mas o fato é que nós não a tivemos. Tá certo? Então, a experiência, vamos dizer, do mundo divino, do mundo das leis eternas, das leis não escritas, etc., ela existe e ela está amplamente documentada. Mas ela não pode ser obtida a nosso bel prazer, no instante que nós queremos, e muito menos pode ser submetida a esse critério de que todos têm que ver a mesma coisa. Na verdade, os depoimentos de pessoas que tiveram acesso a isso são bastante convergentes. Tá certo? Porém, ao mesmo tempo, cada um tem alguma novidade que não tinha no outro. Então, isso quer dizer que não se trata, vamos dizer, de um objeto que foi reduzido à zona de interseção comum entre todos os observadores. Então, por um lado, essas experiências não podem ser negadas, por outro lado, elas não atendem exatamente ao critério, vamos dizer, da comunidade de experiências que é exigido, da comunidade de repetibilidade voluntária das experiências, tal como é exigido no método científico. Então, o mundo das leis eternas, ele existe, ele é acessível ao ser humano parcialmente, momentaneamente, fugazmente, mas ele é. Porém, ele não é controlável cientificamente. Você não pode fazer essas experiências de maneira programada, como você faz no laboratório. Elas simplesmente acontecem quando Deus quer, do jeito que quer. Tá certo? E às vezes acontece, vamos dizer, numa dimensão de profundidade tal que o indivíduo que passou por isso tem dificuldade de relatar o que se passou. Então, na hora de relatar, ele também faz uma conversão analógica. Ou seja, a descrição não é precisa. Ela é reconhecível por quem teve ou por quem é capaz de imaginar experiência idêntica. Tá certo? Então, esses dias, observando as pinturas daquela menina Akiane, é uma menina americana, eu acho que de família tcheca, ou coisa húngara, sei lá o que, a família dela era ateísta, nunca se falava de Bíblia, nem de Jesus Cristo ali, e ela aos 4 anos, ela teve uma visão do céu. Jesus se mostrou a ela, e mostrou o paraíso. E ela instantaneamente começou a desenhar e pintar o paraíso como um mestre da pintura, aos 4 anos de idade. Ela continuou evoluindo no domínio da técnica, hoje ela tem 17 anos e é um dos grandes pintores da humanidade. É uma espécie de Velázquez. Né? Então, mas naquelas pinturas da infância você já vê um domínio técnico absolutamente impossível. Tá certo?
de obter sem nenhum aprendizado. Ela nunca teve um professor de pintura, tá certo? E começou a desenhar repentinamente. E não há aquela, vamos dizer, passar daqueles esboços deformados infantis para a conquista progressiva de uma técnica. Não, a técnica vem pronta, integral e total. Então eu falo, bom, então o próprio fato de ela poder pintar assim é, de certo modo, vamos dizer, um testemunho a favor do conteúdo do que ela está pintando, da veracidade do conteúdo. Tá certo? Porém, aparecem outros e outros e outros testemunhos. E eu, quando via isso, eu me lembrei de que quando muito pequeno, quando bebê, eu tive algo como essas visões, mas eu não lembro das visões exatamente. Eu lembro do sentimento que elas despertavam, mas eu não sou capaz de reproduzir nem imaginariamente o conteúdo das imagens. Eu acredito que muitas pessoas tiveram isso, se não todas. Porém, em seguida nós esquecemos. Por quê? Porque o apelo, a pressão, o atrativo do universo físico circundante nos distrai e preenche a nossa imaginação de outros conteúdos. Então nós fazemos exatamente o que esses pecadores mencionados por Paulo faziam. Nós nos tornamos passamos a servir à criação mais do que ao Criador. Ou seja, nós fechamos o nosso imaginário dentro do círculo daquilo que é imediatamente acessível aos sentidos. Não é isso? E é justamente esse círculo do imediatamente acessível aos sentidos, né, diminuído ainda pela exigência da experiência comum e repetida, que a ciência estuda. Ela faz isso para obter o quê? Para obter uma certeza socialmente legitimada. Então, é claro, todos nós podemos ter acesso à verdade, não é isso? Mas ninguém é obrigado a acreditar em nós. Tá certo? Eu acho que o padrão de certeza mais elevado é o do testemunho individual direto. Por exemplo, se eu vi um sujeito matar outro, e sou a única testemunha, só eu sei o que se passou. E mais ninguém. Então eu tenho a certeza absoluta. Mas essa certeza não tem autoridade social. Ou seja, ninguém é obrigado a acreditar em mim. Tá certo? Então a ciência visa a criar não um padrão de veracidade, mas um padrão de veracidade socialmente legitimado e socialmente, portanto, até certo ponto, obrigatório. E esta veracidade socialmente legitimada, ela se refere, vamos dizer, a um recorte ínfimo do universo da experiência humana. E tem que ser ínfimo justamente para poder ser comum, idêntico para todos. E idêntico num sentido estritamente controlado e mensurável. Olha que coisa! Agora você imagina, por exemplo, todas as pessoas que viram, vamos dizer, um quadro ou da Chiano, ou um quadro de Velázquez, ou de Rafael, tá certo? Ou de Michelangelo, tudo aquilo que esse quadro despertou no imaginário delas e na emoção delas. Em cada um desses casos houve uma experiência, a experiência real, aconteceu. Mas primeiro, ela não pode ser totalmente documentada, porque as pessoas não têm meios de expressão para dizer isso. Segundo, a experiência pode ser enormemente variada. Terceiro, pode acontecer que elementos da experiência que em si mesmos são idênticos sejam expressos de maneira diferente e pareçam experiências diferentes. Então isso quer dizer que se você fosse reunir o conjunto das reações individuais ao quadro de Velázquez ou a qualquer outra coisa, tá certo? Você teria ali uma variação, uma diversidade absolutamente inabarcável. Mas é claro que esta diversidade inabarcável se refere a experiências concretas, realmente vividas. E não a um recorte específico feito para ser controlado cientificamente. Então existe, evidentemente, uma tensão dialética entre a investigação científica e o conhecimento da realidade concreta. E ninguém que não tenha a consciência dessa tensão pode sequer entender o que é ciência jamais. Porque ele vai tomar esse recorte como se fosse a coisa mesma. O que é isso? Pensamento metonímico. O objeto de uma ciência nunca é um ente concreto, muito menos um fato concreto. Não pode ser, porque se fosse um fato concreto, a diversidade das experiências referentes a ele seria inabarcável. Então o que a ciência faz? Ela reduz tudo isso àquele pontinho em comum que pode ser repetido, por experiência, pode ser repetida e registrada em
vou dizer, segundo um protocolo uniforme em todos os casos. Então, é neste sentido que se fala de fenômenos naturais em física, em biologia, em medicina, etc, etc, etc. Ora, neste sentido, é impossível provar, primeiro, que qualquer coisa seja antinatural. Por quê? A ciência moderna define a natureza como o campo dos fenômenos acessíveis ao método científico. Então, nada ali pode ser antinatural. E tudo que seja definido como antinatural, sobrenatural, preternatural, extranatural, etc, etc, está, por definição, fora do âmbito de estudo da ciência moderna. Então, dizer que uma coisa é antinatural nunca tem nenhum sentido científico. Porém, quando as pessoas alegam isso no curso do debate, elas são ouvidas como se estivessem emitindo um juízo cientificamente válido. Às vezes nem sempre tem essa intenção, mas é assim que a coisa é ouvida. Porque num mundo, numa sociedade, vamos dizer, que não é definida, que não se autodefine pela aceitação comum de princípios religiosos ou de realidades reveladas, a única autoridade que existe é a autoridade da ciência. A única autoridade que é uniformemente reconhecida por todos, crentes e não crentes, é a da ciência. Então, o que quer que você diga com ares de uma autoridade que está expressando a realidade objetiva, soa como verdade científica. E a afirmação de que o homossexualismo é antinatural não pode, em hipótese alguma, ter validade científica. Porque a ciência não estuda o que é antinatural, ou extranatural, ou sobrenatural, ou preternatural. Ela só estuda o campo daqueles fenômenos vamos dizer, controladamente repetíveis, e é o conjunto destes fenômenos que ela chama de natureza. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.